Saudações da Advocacia Criminal. O meu nome é Salvador Neves da Silva Filho. Eu sou advogado com especialização em Direito Penal e Processo Penal. E hoje vou falar sobre a audiência de custódia, a sua fundamentação, o seu prazo e a sua finalidade. No que tange a sua fundamentação, ela basicamente tem origem em dois tratados internacionais. O chamado Tratado de São José da Costa Rica, que é também conhecido como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi trazida, passou a valer no Brasil, a partir do Decreto-Lei 678, de 6 de novembro de 1992. E este tratado, ele trata do assunto audiência de custódia em seu artigo 7º, item 5. O outro tratado internacional que fala sobre o assunto é o chamado Pacto dos Direitos Civis e Políticos de Nova York, que ele foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 16 de dezembro de 1966. Então, esses dois tratados, esse segundo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos de Nova York, trata do assunto audiência de custódia em seu artigo 9º, item 3. Basicamente, esses dois tratados trazem a seguinte informação em relação à audiência de custódia. Eles dizem o seguinte, esses dois tratados, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença do juiz. Percebeu? Foi assim que somente a partir da resolução 213 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de 15 de dezembro de 2015, veio uniformizar a audiência de custódia, pois no Brasil tinham diversas cidades do interior de diversos estados da federação que ainda, até hoje, ocorre a audiência de custódia apenas uma vez na semana, outras cidades 2 vezes na semana. Somente nas cidades grandes, consideradas grandes, é que ainda ocorrem as audiências quase que todo dia. Percebeu? Segundo Aury Lopes Júnior, um grande jurista brasileiro, ele diz o seguinte, que essencialmente a audiência de custódia visa humanizar o ato de prisão. A partir do momento que é colocado o preso frente ao juiz, dá mais condições do juiz de verificar o ato da prisão e a necessidade de uma prisão cautelar. Vamos agora falar sobre o prazo. Em relação ao prazo da audiência de custódia, entende-se atualmente no Brasil que ela deve ocorrer em até 24 horas após a formalização do auto de prisão em flagrante, por exemplo. Só que já existe um projeto de lei em andamento, que é o PLS 554 de 2011, que já aponta nesse sentido de colocar a audiência de custódia no menor tempo possível. Em relação à finalidade, são duas finalidades basicamente. A primeira finalidade é em relação a verificar a legalidade do ato, no momento em que o preso é colocado frente ao juiz, verificar se ele sofreu alguma tortura, maus tratos em relação à sua integridade física e psíquica. Verificado também se foi dado o direito dele permanecer calado. A segunda finalidade é em relação à manutenção da clausura. Nesse momento, é verificado também se ele preenche os requisitos que ensejariam uma conversão, por exemplo, de uma prisão em flagrante em prisão preventiva. E esses requisitos e pressupostos estão elencados nos artigos 312 e 313 do nosso Código Penal, que é o Decreto-Lei 3689 de 1941. Percebeu? É colocado também nesse momento, na audiência de custódia, se ele
Tem outra finalidade, é verificar se ele possui os requisitos também que ensejariam uma liberdade condicional ou até mesmo uma aplicação de outra penalidade diversa da prisão, que é uma medida alternativa que está elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então hoje basicamente foi isso. Eu falei sobre a fundamentação, falei também sobre o prazo e a finalidade da audiência de custódia. Então, repetindo, a fundamentação são os dois tratados internacionais, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o tratado também chamado de Pacto de Direitos Civis e Políticos de Nova York e a Resolução 213 do CNJ. Em relação ao prazo, entende-se que deva ocorrer no Brasil em até 24 horas e já tem um PPLS, um projeto de lei PLS 554 de 2011, que aponta nesse sentido, diminuir cada vez mais o tempo da audiência de custódia. E a finalidade, que foi justamente, são duas finalidades, verificação da legalidade do ato e verificação da possibilidade da manutenção da clausura. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, clique também no botão vermelho e se inscrevam neste canal para que toda semana eu traga novas informações da advocacia criminal para todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.